Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Salmo 68, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo traz a dimensão da necessidade humana de obter resposta. E nesse sentido, gostaria de citar Hebreus 4, versículo 16, onde está assim: aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Então, quem quer obter resposta, aproxime-se para ouvir bem. Além disso, aproximação com confiança. Então, ocorre a mudança. Não tem como existir mudança na vida se nós não estivermos dispostos a escutar a resposta, e muitas vezes dessa resposta haverá sim indicamentos para que possamos mudar. E mudar aqui não estou falando só no aspecto de pecado, estado de falha. Nós não podemos permanecer parados para a graça de Deus. A salvação ela não se faz em um aspecto de acharmos que estamos prontos o suficientes. Jamais estaremos. É uma caminhada e a fé, como podemos ver nas Escrituras e perceber, traz exatamente uma dinâmica e transformação para a vida daqueles que acreditam. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Pedro Julião. Ele é considerado o apóstolo da Eucaristia e ele diz assim: a Eucaristia deve incendiar o mundo inteiro e os incendiários deste fogo eucarístico são todos que amam Jesus. Então, se de fato nós temos amor por Jesus e nós comungamos, o mundo é incendiado pela nossa postura, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho, pela forma que vivemos. Isso não quer dizer que as coisas são fáceis. Cada um sabe os desafios que tem perante a realidade que vive. Mas é dentro dessa realidade que nós somos chamados a dar resposta. Muitas vezes queremos dar resposta em certos lugares e esquecemos que em todos os lugares nós somos chamados a dar uma resposta, dar o testemunho. E nesse sentido, ao longo da história da salvação, Deus chama, convoca, unge, abençoa homens e mulheres, profetas e profetisas, para que possa então transmitir a mensagem de Deus para as pessoas. E no caso de hoje, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, do versículo 1 ao 9, Jeremias tem uma mensagem difícil ao povo de Judá, anunciando que o templo de Jerusalém seria destruído se o povo não se arrependesse e voltasse para Deus. Aqui nós estamos falando que Deus fica enviando catástrofes para a humanidade. Não é isso. Se ele bem que quisesse, ele poderia fazer assim. Mas esse não é o modo de operar de Deus. Existe o contexto ao qual Jeremias escreve. O povo de Judá, assim como todo o território de Israel, está rodeado por inimigos. Então há uma dimensão de uma preocupação física, assim como de uma dimensão espiritual. Bom, qual é a reação dos sacerdotes às autoridades? Foi de indignação. E eles ameaçaram matar Jeremias por suas palavras.
Ou seja, é preciso ocorrer uma mudança de vida, uma mudança estrutural da sociedade, mas muitos preferem perseguir, ficar indignados. É como se fosse nos dias de hoje, se alguém aponta que é necessária uma mudança social, uma mudança estrutural de consciência, seja de política, de ordem econômica, para o bem e na verdadeira essência do Evangelho, certamente essa mensagem, dependendo dos interesses, pode ser que não seriam muito bem-vindas. E nós temos o exemplo disso no Evangelho de hoje em Mateus 13, do versículo 54 ao 58, onde Jesus estava ensinando na sinagoga, muitos ficam admirados de onde vinha essa sabedoria e esses milagres, mas começam certas perguntas. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Ou seja, começa todo esse questionamento tentando diminuir Jesus a partir da origem da sua família e também, sendo alguém familiar, como que alguém familiar ou santo de casa não faria milagre? Mas aí, o que Jesus, entendendo e sabendo do que acontecia, o que é dito aqui? Um profeta não é só estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Vejamos bem, ele poderia realizar os milagres? É claro que sim. Ele é Deus. Mas, como eu disse, o modo de operar de Deus não vem no sentido impositivo, destrutivo. E esse episódio deve nos levar a uma reflexão séria. Nós temos a graça de ser batizados, de pertencer a uma família cristã, a uma comunidade cristã. Nós que vivemos num país que ainda é sensível ao Evangelho, temos humildade e fé suficientes para acolher Jesus? Essa é uma pergunta. Pois corremos um risco de cair numa fé automática, achando que aquilo que estamos fazendo é o suficiente. Será que nós estamos correndo o risco de ser como alguns dos fariseus, como os justos que estão certos que não precisam de nenhuma conversão? Às vezes é a nossa pretensa suficiência que impede a Deus de nos dar sua graça. Não somos capazes de receber que precisamos ser purificados por Jesus. Não damos espaço suficiente para que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados. Somente o Espírito Santo, dando-se a nós, pode nos dar uma consciência justa do nosso pecado para, de fato, conduzir uma nova vida. E ter a consciência do pecado não é para ficar cabeça baixa, abatido, mas ao contrário, para nos ajudar a perceber o perdão de Deus dado por Jesus, a cura e conversão. E para isso é preciso coragem e humildade. São Pedro e Julião, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.